Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, imparável. Bom dia para quem tá chegando agora. Bem-vindos. José, Mauri, Augusto, Vitória, Fabrício. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Que Deus abençoe. Obrigada. Juninho, GDX, Ailaton, Juniel, Cassiel, bem-vindos, gente. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Bianca, Beatriz, Maria. Amém, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Gente, o nosso devocional hoje é um pouquinho mais tarde. Nosso momento com Deus. E me veio muito forte para trazer uma palavra. E vocês viram como foi o devocional de ontem, né? Então, que papai nos proporcione sabedoria e discernimento para que a gente possa entender a palavra dele para a gente hoje e tocar no coração de quem precisa, amém? Já encaminha essa live para o máximo de pessoas possíveis para você me ajudar a espalhar a palavra do Senhor. E se você puder, pega a sua Bíblia e vem comigo em Ezequiel 18. Quem pode, pega a Bíblia e vem comigo, pra gente ler junto, pra gente conversar um pouquinho sobre, tá bom? Gente, no meu perfil, oi, Carol, tudo bem? Bem-vinda. Gente, aqui a gente tem live segunda, quarta e sexta, às 20 horas. Temos também uma live bônus, normalmente ela tá sendo no sábado. No domingo a gente tem Shalom. No domingo a gente tem a live com o meu esposo. Então a gente fala sobre relacionamento no domingo, sobre casal, sobre casamento. A gente fala no domingo, um tete-a-tete, tira as dúvidas de vocês, tá? Então tem live praticamente todos os dias nesse perfil. E agora, devido às últimas demandas, aos últimos solicitações de vocês, a gente vai começar a fazer uma live na terça-feira, tá? A gente vai fazer uma live para falar sobre desenvolvimento empresarial. Mas é só para quem é seguidor. Então, se você não me segue ainda, já me segue, que aí você fica ligadinho em todas as lives, todos os assuntos e participa de tudo com a gente, amém? Gente, vamos lá? Lá em Ezequiel 18 fala assim, ó, que a palavra de Javé veio a mim nesses termos. Que sentido tem para você esse provérbio que se repete na terra de Israel? Os pais comeram uva verde e a boca dos filhos ficou amarrada? Vem pensando comigo, gente, todo mundo que tá aqui. Oi, é Luciano, né? Bom dia, tudo bem? Safira, obrigada, que Deus abençoe. Bom dia, Gusta, tudo bem? Que Deus abençoe. A gente tá lendo lá em Ezequiel 18, tá, gente? Bora continuar, presta atenção e vem comigo. Olha só, a palavra do Senhor veio a mim nesses termos. Que sentido tem para vocês este provérbio que se repete na terra de Israel? Os pais comeram uva verde e a boca dos filhos ficou amarrada? Juro, por minha vida, oráculo do Senhor, que vocês não vão mais repetir esse provérbio em toda a terra de Israel. Juro, olha só, por minha vida, oráculo do Senhor, que vocês não vão mais repetir esse provérbio na terra de Israel. Todas as vidas são minha, tanto a do pai quanto a do filho. Quem peca é quem deverá morrer. Se o homem é justo e pratica o direito e a justiça, se não come nos montes, adorando os ídolos imundos fora da casa de Israel, se não desonra a mulher do próximo, nem procura a mulher que está sangrando, se não explora ninguém, mas devolve o penhor da dívida, se não rouba, mas dá o pão a quem tem fome, e veste quem não tem roupa, se empresta com usura, e não cobra juros,
se evita praticar a injustiça e procura fazer julgamento justo entre as pessoas, se age de acordo com esses estatutos e guarda as minhas normas, está praticando corretamente a verdade. Então, esse indivíduo é justo e certamente permanecerá vivo. Oráculo do Senhor. Contudo, olha só, mas porém, contudo, entretanto, todavia, contudo, se tiver um filho violento e assassino, ou que pratica alguma dessas coisas, mesmo que o pai não faça nada disso, mas ele, sobre os montes, desonra a mulher do próximo, explora o pobre e o indigente, rouba e não devolve o penhor, adora ídolos imundos e comete abominações, empresta com usura e cobra juros. É claro que não permanecerá vivo, por ter praticado todas essas coisas que são abominações. Ele certamente morrerá e será responsável pelos próprios crimes. Vocês estão pegando até agora aqui? Gente, shalom, shalom, que Deus abençoe todo mundo que está chegando agora, bem-vindos. A gente está lendo Ezequiel 18, tá? Agora a partir do verso 14. Acontece, porém, primeiro veio a palavra do Senhor falando que havia um provérbio que se repetia na terra. Falou do bom e do ruim que o ser humano estava praticando, que o homem estava praticando. E aí falou do filho. E aí, olha só. Acontece, porém, que esse indivíduo terá um filho que vê tudo de errado que o pai fez. Mas ele vê e não faz igual. Não come sobre os montes, não adora os ídolos, não desonra a mulher do próximo, não explora ninguém, não exige penhor, não rouba, mas dá o seu pão para quem tem fome e veste quem está sem roupa. Evita praticar injustiça, não aceita usura nem cobra juros. Observa as normas e age segundo os estatutos. Então ele viu o exemplo do pai que fez coisa errada e ele não fez, ele seguiu os estatutos. Esse indivíduo não vai morrer por causa dos pecados do pai. Pelo contrário, ele permanecerá vivo. Gente, eu já falei isso algumas vezes aqui. As nossas decisões definem o nosso destino. Não é porque sempre foi assim na minha família que eu preciso fazer assim agora. Se havia acontecendo algo de errado, se eu sei que algo estava errado, eu não preciso continuar fazendo isso errado. Eu posso ver e escolher não fazer. Amém? O pai dele que praticou violência, que roubou, que maltratou o povo, esse sim morrerá por causa do próprio pecado. Mas vocês ainda perguntam, por que o filho não levará o castigo do pai? Ora, o filho praticou o direito e a justiça, guardou os estatutos e colocou em prática. Por isso, permanecerá vivo. Quem peca é quem deve morrer. O filho nunca é responsável pelo pecado do pai. Meu Deus. Nem o pai é culpado pelo pecado do filho. O filho não é culpado pelo pecado do pai. E o pai também não é culpado pelo pecado do filho. Ou seja, gente, cada um é responsável por seus atos, por suas escolhas. O justo receberá a justiça que merece, e o injusto pagará pela injustiça. Nada mais justo, certo? Que o justo receba a justiça que merece e que o injusto pague pela injustiça que cometeu. Se o injusto, olha só, se o injusto se arrepende de todos os erros que praticou e passa a guardar os estatutos, a praticar o direito, a justiça,
então ele permanecerá vivo, ele não morrerá. O que você está falando, Stephanie? Você está querendo dizer que, por mais que o pai tenha feito um monte de coisa lá atrás, tenha errado, tenha cometido injustiça, se ele se arrepender verdadeiramente e começar a guardar os estatutos, guardar as leis, fazer o que é certo, ele será perdoado? Sim, isso aí. Ele permanecerá vivo. Tudo que é mal que ele praticou não será mais lembrado. E ele permanecerá vivo por causa da justiça que praticou posteriormente. Então, gente, quando a gente decide morrer para o mundo e nascer para Cristo, se tornar uma nova criatura, nós temos a oportunidade de apagar todas as injustiças que a gente fez no passado, a gente pede perdão, a gente se arrepende genuinamente e a gente vive pela justiça. A gente vive o direito. A gente segue os estatutos, as normas que o Senhor deu pra gente. Por acaso, eu sinto prazer com a morte do injusto? Oráculo do Senhor. O que eu quero é que ele se converta nos seus caminhos e que viva. E que viva. Gente, eu vou repetir. Por acaso, eu sinto prazer com a morte do injusto? Oráculo do Senhor. O que eu quero é que ele se converta. Que ele converta dos seus pecados, das injustiças que ele cometeu, que ele se arrependa e que ele viva na justiça. Contudo, se o justo renuncia à própria justiça, olha só, até aqui, o que a gente conversou, o que a gente leu foi: se o pai, se o esposo, se o irmão tá errando, tá pecando, é ele quem está em pecado, é ele quem é o injusto e quem vai ser cobrado pela sua própria injustiça. Então, o filho, ele não vai ser penalizado, digamos assim, pelas injustiças do pai. Então, o que o pai cometeu, morreu com o pai, tá bom? Você não precisa ficar carregando sofrimentos que seu pai pagou o preço já. Ele já foi punido, ele já foi penalizado. Gente, a salvação... eu vou largar agora. A salvação, ela é individual. Se o pai está cometendo injustiça, o filho não vai ser penalizado por isso. Se o filho está cometendo injustiça, não vai ser o pai penalizado por isso. O poder da autorresponsabilidade, lembra? As nossas decisões definem o que a gente vai viver e do que a gente é responsável. Então, se você estava até agora preso, pensando que o que veio da sua família, o que o seu pai cometeu de erro, você está ainda pagando porque você está passando por uma peleja, filha de Deus. Não é isso. É o inimigo que está mandando seta na sua cabeça. Você já está livre, você já está liberta. Nova criatura no Senhor você é. Todas aquelas injustiças já ficaram para trás. Se você já se arrependeu de coração. E o Senhor sabe que você já se arrependeu. E, gente, eu tô falando assim porque ela sabe que é para ela. Vou continuar nossa leitura. Contudo, se o justo renuncia à própria justiça e pratica o mal, então você já escolheu viver na justiça, você está fazendo tudo certo. Só que aí você decide, não quero mais viver na justiça, vou praticar o mal. Porque do jeito que o Senhor está comandando, que está guiando, não está dando certo. Vou ir pela força do meu braço. Vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Se o justo renuncia à sua própria justiça e pratica o mal, seguindo as abominações que o injusto pratica, será que ele vai fazer isso e continuar vivo? Lembra, quem era injusto, renunciou à injustiça e virou justo, continuou vivo. E ao contrário, se você é justo e você renuncia à justiça e escolhe a injustiça,
Se você já está do lado correto, digamos assim, você quer pular o muro e ir pro outro lado. Ou então quer só ficar em cima do muro dando uma espiadinha. O que acontece? Gente, você não fica não. Ó, não. Toda justiça que você praticou será esquecida. Ele morrerá por causa das injustiças que passou a praticar ou pelos erros que cometeu. A gente já falou, gente, comprar passagem não garante viagem. Vigiar e orar incessantemente. A gente não sabe a hora da volta. Ah, mas é só hoje. Nada a ver, é só uma vez, só um dia. Você está renunciando a todas as escolhas, todas as justiças que você já cometeu. Eu concordo com os dois, que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Vamos continuar a leitura, gente? Mas olha só, se vocês ainda disserem a maneira do Senhor agir não é justa, escute, casa de Israel. Será que não é justa a minha maneira de agir ou a maneira de agir de vocês que não está sendo justa? Se o justo deixa de ser justo e começa a praticar injustiça, morrerá por causa da injustiça que praticou. Amém. Quando o injusto renuncia à injustiça e começa a praticar o direito, e a justiça, ele está salvando a própria vida. Se ele perceber e abandonar o mal que vinha praticando, ele viverá e não morrerá pelas injustiças cometidas. Vocês perceberam que no começo da frase tem um se, né? Então precisa ter uma escolha, ele precisa fazer uma troca. E no entanto, a casa de Israel diz: a maneira do Senhor agir não é justa. Eu pergunto, é a minha maneira de agir que não é justa? Ou a maneira de vocês agirem que não está sendo justa? Quem que está sendo injusto aqui? Quem que não é justo? É a gente ou o Senhor? Vocês acham justo os bons pagarem pelos maus? Lá em cima a gente leu que o justo receberá a justiça que merece e o injusto pagará pela injustiça. Seria justo o injusto também receber a justiça do justo? Por mais que ele tivesse errado, por mais que ele tivesse pecado? Lembremos-nos que o peso que a gente mede, a justiça que a gente coloca para medir o outro, é a justiça que a gente é pesado, que a gente é medido também. E o justo juiz é ele. Assim, casa de Israel, eu vou julgar cada um de vocês de acordo com a própria maneira de viver. O Senhor julgará, oráculo de Javé, oráculo do Senhor Javé, fala aqui. Assim, eu vou julgar cada um de acordo com a sua própria maneira. Ela precisa... Lembra que aqui em cima a gente leu, ó. O que eu quero é que ele se converta dos caminhos do mal e viva na minha presença. E antes, lá no comecinho, gente, a gente leu. O filho não pagará pela injustiça do pai e o pai não pagará pela injustiça do filho. E aqui, que está indo para o final do capítulo, ele fala: eu vou julgar cada um de acordo com a sua própria maneira de viver. Vocês acham que é injusto isso? Colocar... Eu, Stephanie, acho que é injusto colocar todo mundo no mesmo balaio e pesar todo mundo com o mesmo peso. Se um está cometendo justiça e o outro está cometendo injustiça, eu creio que seria mais justo que
o justo recebe a justiça que merece e o injusto pague pela injustiça que comete. Vocês concordam comigo? Amém, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Blade, sábado, tá? A gente faz live no sábado, você pode interagir, a gente vai abrir para algumas interações. Eu vou mudar um pouquinho a dinâmica da live de sábado, que é a live de tira dúvidas, a live bônus que a gente faz. A gente vai mudar um pouquinho a dinâmica da live bônus, tá, gente? Inclusive, participem da live de sábado. Todas estão sendo bem legais. A gente falou sobre oração, livre-arbítrio. Não só na de sábado, né? Participem de todas, segunda, quarta e sexta. Ó, hoje é quarta, hoje tem live às 20 horas aqui no perfil, tá? Fica ligadinho, logo eu posto o tema aqui no perfil. Não lembro se eu já postei. Acho que não, vou postar daqui a pouquinho, assim que a gente terminar aqui. Mas, ó, não precisa se preocupar. Vamos fazer um recap aqui pra gente seguir. A gente não precisa se preocupar com a injustiça que o outro cometeu, que o pai cometeu, que o irmão tá cometendo, que o vizinho tá cometendo. Se preocupa com você, filha de Deus. Não precisa carregar o peso que o pai, que o avô, que o bisavô cometeu injustiça. Por quê? Porque ele foi julgado pela injustiça que ele cometeu. A gente não precisa ficar vivendo ciclos que nem começaram em nós. Amém? A gente não precisa ficar repetindo ciclos que não começaram em nós. Principalmente, gente, ciclos de injustiça. Ciclos de desobediência, de desordem. O Senhor, ele não é assim. O que eu quero é que que o injusto se converta e que se arrependa de seus maus caminhos e viva. Que alinhe seus caminhos e viva. Com o Senhor, com a presença do Pai. Gente, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a presença do Senhor? Amém, Gusta, amém. Isso mesmo que a gente precisa. Estar sempre na presença do Senhor. E eu sei que às vezes não é fácil, eu sei que às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está desanimado, mas é na nossa fraqueza que a força dele se aperfeiçoa. É nesses momentos que a gente mais precisa pedir: Senhor, me ajuda. Ele vai te ajudar, gente. Ele é Pai. Ele quer que você esteja com ele. Assim, eu vou julgar cada um de acordo com a sua própria maneira. Convertam-se e abandonem toda injustiça. E a injustiça não provocará mais ruína. Libertem-se de todas as injustiças que já foram cometidas. E formem um coração novo e um espírito novo. Porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não sinto prazer com a morte de ninguém. Oráculo do Senhor. Convertam-se e terão vida. Amém? Amém, Anderson, bem-vindo, que Deus abençoe. Gente, olha só. Já vou pegar o gancho e trazer o que o Diego trouxe pra gente, ó. Quando a gente conhece a verdade, conhece a palavra, quando a gente entende a palavra do Senhor, o texto do Senhor, quando a gente busca, a gente tem esse discernimento de que a gente não paga o preço pelo outro. A gente paga o preço pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Lembra, a salvação é individual. E quando a gente conhece a verdade ela nos liberta. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Vós sois livres no Senhor. Então, ainda dá tempo para quem ainda não se arrependeu, de se arrepender das injustiças, de se arrepender do pecado e fazer o que é o plano do Senhor. Que o injusto se converta seus caminhos e tenha vida. Aqui no final ele fala de novo: converta-se de toda injustiça, abandone-a.
E assim que você se liberar de toda injustiça, de toda as mazelas, digamos assim, né? Que você estava preso do passado, das escolhas ruins que você estava fazendo, e você se arrepender de verdade, e você reconhecer que, gente, nós sem nós, nada. Nós por nós, nada. Jesus fala, ora, sem mim nada podeis. Então, nós por nós, é difícil, viu? A gente não consegue nada. Por quê? Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai conseguir chegar até no Pai se não através dele. Então, quando a gente conhece a verdade, conhece a palavra, tem discernimento de que o pai não pagará pelo pecado do filho, o filho não pagará pelo pecado do pai, nós entendemos que cada um é responsável por suas atitudes. Davi, a gente conversou um pouquinho sobre isso na live de sábado, se eu não me engano. Mas a gente precisa perdoar. Eu sei que é difícil, ainda mais nessa situação. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, mas ainda mais nessa situação. Em todas as situações, gente. Quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. Se você ainda não perdoou, se toda vez que você lembra do fato, você ainda dói, você ainda sente remorso, você ainda sente dor naquilo, você ainda tá repetindo um ciclo. Você ainda tá repetindo um ciclo. E talvez esse ciclo nem seja seu. Porque lembra, o justo receberá a justiça que merece, e o injusto pagará por sua injustiça. O que o outro fez condiz muito mais com o que o outro estava fazendo, sentindo, pensando, com quem o outro é do que quem você é. No fundo, gente, os nossos sentimentos, as nossas sensações são fatos com percepções emocionais. Então a gente carrega uma dor, a gente não consegue perdoar porque a gente está preso a uma sensação que para nós foi traumatizante. E como que eu faço para me livrar desse trauma? Eu preciso chegar nesse trauma de novo e eu preciso olhar com outros olhos esse fato que aconteceu. Quem foi traído, quem foi injustiçado, que a gente está conversando aqui. Como que a gente perdoa uma pessoa que cometeu injustiça com a gente? Às vezes a gente tá certo. Mas você vai preferir estar certo e estar brigado com o irmão? Ou estar em paz e em comunhão com os irmãos, como diz a palavra? E cometer a justiça apesar da injustiça do outro. Porque que a gente lê hoje que, independente, gente, se o pai comete injustiça, o filho não paga pela injustiça do pai. Se o filho está cometendo injustiça, o pai não paga pela injustiça do filho. A salvação ela é individual. Então a gente não precisa ficar carregando culpa, carregando injustiças, carregando sentimentos que às vezes nem são nossos. A gente precisa quebrar essas amarras mentais, essas crenças que a gente tem para viver o chamado do Senhor. Inclusive, gente, no link da bio tem um livro que pode ajudar vocês a fazer isso, tá? No link da minha bio aqui do TikTok tem um livro com algumas questõezinhas para te responder, que vai te ajudar a clarear como que você consegue quebrar algumas crenças, quebrar alguns ciclos mentais e viver o chamado do Senhor. Vocês perceberam que hoje eu tô em horário diferente, né? Mas o Senhor me pediu para vir nesse horário, para conversar um pouquinho, para trazer esse texto em específico e ler todo o capítulo. A gente dificilmente lê todo o capítulo, né? A gente leu todo o capítulo 18 de Ezequiel. Nós, seres humanos, somos responsáveis pelo que nós vivemos. Consciente ou inconscientemente. Quem já tá aqui comigo lembra. Ou os 5% ou os 95%. Então nós temos o poder de mudar as coisas. Nós somos filhos do Criador, gente. Existem coisas que a gente tá dando a responsabilidade para Deus, tá dando a responsabilidade, jogando a culpa no pai, porque o pai cometeu tal injustiça e agora isso... Não é bem assim. Entendeu?
O que o pai fez, o pai paga pelo que o pai fez. O que o filho fez, o filho paga pelo que fez. Por quê? Porque cada um é responsável por sua própria salvação e por sua própria injustiça, por sua própria penalidade, digamos assim. E todas as decisões, toda decisão tem sanção, a gente fala no direito. Todas as nossas decisões têm consequências. Todas as nossas decisões têm consequência. Deus, ele nos deu, gente, o livre-arbítrio. Então, nós temos a oportunidade, a escolha de viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, ou de viver a nossa vontade, que aí é na força do nosso braço, é a gente lutando com o leão por dia. Quando Cristo veio, gente, ele liberou o acesso ao Pai. Vocês têm ideia de que antes as pessoas, para conseguir falar com Deus, elas precisavam ir até o sacerdote, ir até lá no monte, fazer sacrifício para que chegasse no Senhor? Hoje não. Hoje, o plano dele é o plano que ele tem para os injustos. Gente, todos nós somos pecadores por natureza, tá? Eu não sou santa, não sou uma pessoa que não peca para estar aqui falando para vocês. Todos nós pecamos por natureza. O que a gente não pode fazer? Amar o pecado. A gente tem que se arrepender. Ó, o que o Senhor quer com os que são injustos, que cometem injustiça, que se arrependam, que convertam seus caminhos e que vivam na justiça. Que tenham vida. Gente, Cristo ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, que cada um de nós possa entender que há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu e que cada um é responsável por si. E que todas as coisas que acontecem na nossa vida têm um porquê. A gente pode não entender na hora. A gente pode ficar perdido na hora. A gente fala, meu Deus, mas por que, gente? Eu nunca fiz nada de errado e por que aconteceu isso? O Senhor sabe de todas as coisas. E no tempo certo, quando a gente tiver um coração humilde, quando a gente tiver um coração contrito, quando a gente não jogar a responsabilidade para o Senhor, mas entender que o Senhor ele está cuidando de tudo, que apesar das aflições, das angústias, dos males que tem no mundo, que caem para todos, gente, que tem para todo mundo. Por que tem para todo mundo? Porque a palavra ela fala que as angústias, que as aflições tem para todos, tem para quem crê e para quem não crê no Senhor. Só que qual que é a nossa vantagem? Qual que é a vantagem de quem crê no Senhor? De quem acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém chegará até Deus senão por Ele. É que o preço já foi pago lá na cruz, que o fardo foi carregado, que a gente não vai estar sozinho em nenhum momento. A gente não vai estar sozinho em nenhum momento. Principalmente, e aí agora eu vou pegar o... Eu vi que vocês estão mandando um monte de coisa aqui, mas eu vou pegar um pouquinho do que o Davi trouxe, tá? Principalmente nos momentos de angústia, nos momentos que a gente menos entende, Davi. É os momentos em que o Senhor está com a gente. Porque ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas ele estava junto na fornalha. Ele não livrou Daniel da cova, mas ele fez com que os leões jejuassem. Às vezes a gente passa por algumas situações que a gente não sabe o porquê que a gente está passando por aquilo. Mas a gente sabe que a gente não está sozinho. E que é justamente nessa nossa fraqueza, quando a gente não tá entendendo, quando a gente tá com raiva, quando a gente tá com ódio, que isso não é coisa de Deus, tá, gente? Só pra falar que a raiva não é de Deus. Mas quando a gente tá triste, angustiado com o Senhor, a gente acha que tá sozinho, que Ele abandonou a gente, é nesse momento que Ele mais tá cuidando da gente. É nesse momento que Ele mais tá nos ajudando a ter fôlego de vida pra levantar, pra seguir.
Porque se não fosse ele, às vezes a gente nem passaria. A gente daria ouvido para o inimigo e faria coisas erradas. Cairia no caminho da injustiça. E aí toda a justiça que a gente cometeu, a gente ia abrir mão de toda a justiça que a gente cometeu por uma injustiça, a gente ia preferir abandonar tudo que a gente fez, sei lá, uma vida inteira para o Senhor, para optar pelo caminho da injustiça? Para perder a salvação? Quando a gente perde pessoas queridas e a gente sabe que elas estavam junto com a gente na justiça, elas estavam alinhadas à vontade do Senhor, nós cristãos temos uma tranquilidade, podemos respirar. Por quê? Porque nós sabemos que nós vamos nos encontrar na glória. Agora, vou ler de novo. O justo receberá a justiça que merece e o injusto pagará por sua injustiça. Reitero, ratifico, a salvação ela é individual. A salvação ela é individual. Deus não vai te livrar de todas as coisas. Primeiro, eu sempre falo, Deus não é o gênio da lâmpada. Não é alguém que você pede algo e ele tem que te dar na hora que você quer, do jeito que você quer. Ele permite que você passe por algumas coisas para que você seja trabalhado, para que você melhore. Todos os heróis da fé, inclusive a gente vai começar a fazer uma série de heróis da fé que vocês pediram aqui. Gente, todo mundo passou por luta, passou por peleia. A gente tem que entender que a gente precisa passar pelo processo para viver o cumprimento da promessa. Todo o processo, todas as angústias, as humilhações, os xingamentos, tudo que a gente passa no processo já é preparando, já é Deus testando o nosso coração. Quantas pessoas recebem uma bênção, recebem algo maravilhoso por sorte, por coisas do mundo, olha, por coisas do mundo, e não sustentam aquilo. Lembra da história de Jó? Jó, ele perdeu tudo. E o que ele fez? Ao invés dele murmurar, ele falou, Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que apesar de tudo que ele estava passando, de todas as perdas, de todas as dores, de tudo que Jó estava passando, ele sabia que a confiança dele estando no Senhor, ele iria passar por aquilo de uma forma mais leve, digamos assim, porque ele sabia que lá na frente ele ia os encontrar novamente, na glória. Então, gente, não entendemos às vezes o que nós estamos passando, no momento em que estamos passando, mas saibam e não tenham dúvida disso, de que Deus sabe de todas as coisas. E de que quando nós entregamos as nossas aflições, as nossas angústias para Ele, Ele cuida da gente. Li sim. E nós conversamos de que Deus é amor e também é fogo consumidor. O justo, vou repetir, gente, eu não sei porque tá me vindo para repetir de novo essa frase. O justo receberá a justiça que merece, e o injusto pagará pela injustiça. Ezequiel 18, no finalzinho do verso 20, gente. Contudo, os planos do Senhor, o que o Senhor quer é que o injusto se converta converta seus maus caminhos e viva. Convertam-se e abandone a injustiça. É a injustiça que provocará a ruína. Libertem-se das injustiças cometidas que formem um coração novo, um espírito novo. Formem um espírito novo, formem um coração novo. Deixem as injustiças, as angústias, as tristezas para trás.
O Senhor, ele fala, eu não sinto prazer com a morte de ninguém. Lembrem-se, o injusto pagará por sua injustiça e o justo receberá a justiça que merece. A salvação, ela é individual. Um pai não pagará pela injustiça do filho, o filho não pagará pela injustiça do pai. Então que a gente não se apegue, que a gente não se prenda às flechadas que o inimigo está lançando na nossa cabeça, de que seu pai era assim, sua mãe era assim, era assado, falou tal coisa, isso daí que você tá vivendo é porque foi cometido tal coisa na tua família. Chega! Acabou. Quebrou. Decide quebrar em você, decide quebrar essas amarras, essas correntes que Satanás prendeu. Quebra em nome de Jesus. Deixa o passado no passado. Deixe que o injusto pague por sua injustiça. E busque primeiro o reino do céu e a justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Gente, reitero, tem uma coisa que eu falo aqui em toda live. Quem já tá aqui me acompanhando sabe que ouça pessoas falando da palavra de Deus, ouça louvores, vá na igreja, leia a Bíblia, mas tenha o contato direto com o Pai. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho e fala assim, ó, Senhor, me ajuda a entender o que tá falando na tua palavra. Me ajuda a entender, me dê discernimento, me dê sabedoria, me dê mansidão, me dê benignidade, domínio próprio, os frutos do Espírito que estão lá em Gálatas 5. Me dê seus dons, Senhor, para que eu interprete sonhos, para que eu interprete línguas, para que eu ore em línguas e alimente o meu espírito. Cansei das injustiças, Pai. Quero ser nova criatura, quero ter um novo espírito, um novo coração em Ti. Me alinha. É isso que o Senhor quer, gente. Que a gente tenha esse contato direto. Senhor, eu não tô conseguindo perdoar, não tô conseguindo entender essa situação. Me explica por quê, me ajuda. É isso que o Senhor quer. E Ele vai te ajudar a entender, Ele vai te ajudar a se libertar dessa situação. Porque Ele quer que você seja salvo. Ele fala, ó, convertam-se e terão vida. E, gente, Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Melhor do que você ler 7, 8, 10, 15, 20, 30 vezes a Bíblia e tentar decorar é você viver o Evangelho. Melhor do que você querer decorar um texto é você entender, é você viver aquilo, é sua vida ser um testemunho vivo. É você por onde passar, as pessoas não verem só teu rosto, verem o rosto de Cristo, verem que você tem uma luz que não é daqui. Que a gente busque isso incessantemente. E que vocês tenham, gente, uma excelente quarta-feira, porque o dia não acabou, tá só começando. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu encontro vocês às 20 horas, a gente tem live hoje. Que a gente possa estar alinhado à vontade do Senhor, alinhado à presença do Pai. Que cada um de vocês possa ter uma excelente tarde, agora que a gente já tá indo do meio pro dia, né? Que cada um de vocês possa ter uma excelente tarde, possa se permitir ser surpreendido pelo Espírito Santo. Possa se desprender, possa ter esse momento com o Pai, quebrar essas amarras, quebrar essas correntes. E viver o chamado que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Se precisar acalmar o coração, entregar nas mãos do Senhor, fazer a nossa parte e deixar que o Senhor faça a dele. Possível é a responsabilidade do homem, o impossível é de Deus. E ficar tranquilo, porque a gente só vai ser julgado pelo que a gente está fazendo. E não pelo que o outro fez. Pelo que o pai cometeu, a gente vai ser julgado pelas escolhas que nós estamos tomando hoje. Amém, gente? Que Deus abençoe cada um de vocês. Essa nossa live foi um pouquinho diferente da normal, mas o Senhor mandou eu vir falar e eu falei. Então,
Boa tarde pra quem tá chegando agora. Gente, quem tá chegando agora, a gente tem live às 20, tá? Fica ligadinho que a gente volta. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo, um excelente dia, tá? A gente papeia. Espero vocês às 20.